A vingança é feia, mas é justa. Existem 2 tipos de morte. Aquela que te colocam dentro de um caixão e aquela que você vive respirando, andando, sorrindo pra todo mundo, mas por dentro você já morreu há muito tempo. Tudo começou há muitos anos, quando eu conheci Edgar. Minha nossa, éramos aquele tipo de casal que todo mundo olhava e falava: esses 2 nasceram um pro outro. Ele era tudo pra mim. Sabe aquele homem que te faz rir até das coisas mais bobas? Que cuida, que protege, que te faz se sentir a mulher mais amada desse mundo? Pra mim, ele era perfeito. Nosso namoro era cheio de paixão, cumplicidade, carinho. Eu me entreguei de corpo, alma e coração. Mudei de cidade por ele. Deixei minha família, minhas amigas, minha vida inteira pra trás. Porque eu acreditava. Acreditava que a gente ia construir um mundo só nosso. Casamos numa tarde simples, mas cheia de amor. O pôr do sol parecia até ter sido encomendado para aquele dia. Lembro dele segurando minha mão, olhando nos meus olhos e dizendo: agora é só eu e você, pra sempre. Nossa casinha era pequena, mas, meu Deus, como era aconchegante. Tinha cheiro de café, de bolo quentinho e de amor espalhado em cada canto. A gente sonhava tanto. Amor, ele dizia deitado no meu colo, enquanto eu passava a mão no cabelo dele. Imagina, daqui uns anos, nossos filhos correndo por essa casa. 2 ou 3, eu sorria. E aquele cachorro que você sempre quis, ele completava. E aquela viagem pra praia, lembra? A gente vai realizar, amor, eu dizia, apertando a mão dele. Tudo parecia tão certo, tão claro, tão perfeito. O amor, os planos, os sonhos. A gente era daqueles casais que faziam lista de nome de filhos, sabia? Que escolhiam a cor da parede da cozinha juntos. Que deitavam no sofá abraçados, olhando pro teto, sonhando acordados. Amor, você prefere a parede azul ou aquele verde mais clarinho? Eu perguntava não animada. Se for com você, pode ser até rosa-choque. Tá tudo perfeito. Ele dizia, me puxando pra perto e me enchendo de beijo. A vida ou o destino. Talvez até Deus. Tinha outros planos. E não foi da noite pro dia. Não teve briga feia nem discussão definitiva. Foi devagar, silencioso, quase imperceptível. Ele começou a mudar. No começo eram coisas pequenas. Os elogios sumiram. Aquelas mensagens carinhosas no meio do dia pararam de chegar. O te amo virou um simples ok. Ele começou a chegar mais tarde, sempre com uma desculpa pronta. Amor, tive que ficar até mais tarde no trabalho. Aconteceu um problema lá na empresa. Tô cansado hoje. Amanhã a gente conversa. E eu me convencia. Me enganava. Me dizia que era só uma fase, que logo tudo ia voltar a ser como antes. Mas no fundo, bem no fundo, o meu coração já começava a sentir que alguma coisa estava muito errada. Ele estava estranho. Mais uma vez chegou tarde. Quando bateu a porta, eu já senti. Senti que algo ia mudar minha vida para sempre. Ele largou as chaves no balcão, olhou para mim e respirou fundo. Aquele olhar eu nunca vou esquecer. Frio, vazio. Um estranho que usava o rosto do homem que eu amei tanto. Ana, ele disse ajeitando a gola da camisa nervoso. A gente precisa conversar. Meu coração gelou. Minhas mãos começaram a suar. As pernas tremiam. Não, Edgar. Não. Eu não quero ouvir. Eu sei. Eu já sei. Falei, quase sem voz, segurando as lágrimas que já queimavam os olhos. Ele abaixou a cabeça, correu as mãos pelos cabelos e respirou fundo outra vez. Ana, não dá mais. Não dá. Isso aqui. A gente acabou. Senti meu corpo inteiro ficar gelado, como se naquele instante meu coração tivesse parado de bater. Acabou? Como assim, Edgar? A gente tem uma vida juntos, uma história, e você chega, assim, e fala que acabou? Minha voz saiu falhada, trêmula, desesperada. Ele evitava me olhar nos olhos. Ficava andando de um lado para o outro da sala, como se quisesse fugir de mim, ou da própria consciência. Ana, eu juro que eu tentei. Eu tentei salvar isso aqui, mas não dá mais. A gente se perdeu. Tá tudo desgastado. Não é mais como antes.
Disse com a voz pesada, quase sussurrando. Me enchi de coragem, porque eu já sabia. Só precisava que ele falasse. Engoli o choro, levantei o queixo e disparei. Então fala, Edgar. Fala de uma vez. Quem é ela? Ele ficou pálido, abriu e fechou a boca algumas vezes, tentando mentir, tentando inventar qualquer desculpa. Mas não conseguiu. Ana, não é assim. Não é bem assim. Balbuciou, apertando as mãos, nervoso. Me levantei. Cheguei mais perto. Quem? É! Ela! Gritei, olhando nos olhos dele, com a alma rasgando por dentro. Ele respirou fundo, fechou os olhos e deixou escapar. É, uma amiga do trabalho. Foi como se o chão se abrisse debaixo dos meus pés. Minha visão ficou turva. O peito apertou tanto que eu mal conseguia respirar. Amiga? É isso que você chama? Amiga? Gritei, empurrando ele com força, enquanto as lágrimas caíam sem controle. Quanto tempo, Edgar? Há quanto tempo você olha para ela? Como deveria olhar para mim? Ele se afastou, passando a mão no rosto, chorando também, mas com aquela cara de quem tá com pena, mas não se arrepende. Eu não queria... Juro que não planejei isso, Ana. Aconteceu. Eu tentei resistir, mas a gente estava distante e gaguejava, sem saber o que dizer. Distante, Edgar. E quem foi que se afastou? Quem foi que parou de chegar cedo? Quem foi que esqueceu de mim? Como se eu fosse uma coisa velha largada num canto. Gritei, batendo no peito, sufocada de dor. Ele abaixou a cabeça. Pegou uma mochila que já estava no canto da sala, preparada. Meu Deus. Ele já sabia. Já tinha decidido. Muito antes de abrir aquela porta. Me perdoa, Ana. Me perdoa. Eu não queria te machucar. Mas eu tô indo. Disse, quase sussurrando. Então vai, Edgar. Vai. Leva tudo. Leva suas coisas, seus sonhos. Leva até as promessas que você fez. Porque você não merece mais nada daqui. Nada. Você destruiu tudo. Falei chorando, com a voz embargada, segurando a dor como quem segura um grito preso na garganta. Ele olhou para mim uma última vez, mas não teve coragem de dizer mais nada. Virou as costas, abriu a porta e foi embora. O som daquela porta se fechando foi mais alto do que qualquer grito que eu pudesse dar. Meu Deus. Meu coração simplesmente se despedaçou. Não foi uma dor qualquer. Foi uma dor que não tem nome. Uma dor que atravessa a carne, perfura a alma e te deixa só. Um corpo vazio, respirando por obrigação. Quando Edgar saiu por aquela porta, foi como se ele tivesse levado junto meu chão, meus sonhos, minhas forças, minha vontade de viver. Os dias se tornaram intermináveis. As noites, um tormento. Eu simplesmente desisti. Desisti de mim, desisti da vida, desisti de tudo. O celular tocava, e eu deixava tocar até parar. Batiam na porta, vizinhos, amigos, família, mas eu não atendia. As cortinas da sala ficaram fechadas por semanas. A luz do sol me incomodava. O mundo lá fora me machucava. Não comia mais. Não tinha fome. Não tinha sede. Não tinha mais motivo para existir. O espelho se tornou meu pior inimigo. Cada vez que eu me olhava, via alguém que eu não reconhecia. Aquela mulher forte, cheia de vida, cheia de amor, não existia mais. No lugar dela, só restou um rosto pálido, olheiras fundas, o corpo tão magro, tão fraco, que até levantar da cama se tornava um esforço sobrenatural. As roupas já não me serviam, escorriam no corpo como se dissessem: nem nós queremos mais ficar em você. E as noites? As noites eram as piores. Deitar e o silêncio gritar dentro da minha cabeça. As lembranças, os planos, as promessas voltavam como facadas. Lembrava dele me abraçando, dele dizendo que me amava, dele me jurando que seria para sempre. E aí, lembrava do dia que ele virou as costas, do som daquela porta se fechando. E então, eu chorava. Chorava até não ter mais força, até adormecer, de exaustão. Passei meses assim, mortinha por dentro. Cheguei a pensar que não ia suportar, que não ia aguentar viver. Sem ele, sem o nosso amor, sem a nossa vida. Sabe? Dizem que o tempo cura tudo. Mentira.
O tempo não cura, ele só ensina a gente a conviver com a dor. Eu olhava pra mim e me perguntava, como é que a gente sobrevive quando o amor da nossa vida destrói a gente por dentro? Passei dias, meses, perguntando a Deus, por que, Senhor? Por que comigo? O que foi que eu fiz pra merecer isso? Eu só amei de verdade. Me sentia um lixo, abandonada, rejeitada, substituída. E isso dói mais do que qualquer pancada física. Perdi o brilho nos olhos. Perdi o sentido das coisas. As músicas que eu amava agora me faziam chorar. A nossa cama virou meu campo de batalha, onde eu lutava todas as noites contra a saudade, a dor e a solidão. Quantas e quantas vezes, eu me sentei no chão do banheiro, abraçada às minhas próprias pernas, soluçando até faltar o ar, suplicando para Deus me levar dali, acabar com aquilo, porque Deus, viver assim, não é viver. E sabe o que mais me dilacerava? Saber que enquanto eu estava ali destruída, ele provavelmente estava feliz, vivendo uma nova vida, fazendo com outra tudo aquilo que um dia prometeu fazer comigo. Olhava para nossas fotos, para o nosso álbum de casamento, e parecia que aquilo tudo nunca existiu. Era como se eu tivesse vivido um conto de fadas, que no final virou um pesadelo sem fim. Mas, aos poucos, fui me levantando, não porque a dor passou, mas porque eu percebi que se eu não fizesse isso, eu ia morrer. Comecei a olhar para mim com mais carinho. Comecei a entender que quem se perde de si por amor se destrói, e que antes de amar qualquer pessoa, a gente precisa se amar primeiro. E foi nesse exato momento, quando eu comecei a reconstruir meus pedaços, que o destino me pregou a pior peça. Toc, toc, toc. O coração disparou. As mãos gelaram. Olhei pela janela discretamente. E quase não acreditei no que vi. Era ele, Edgar. Abri a porta. Devagar. E ele, lá, parado, meio sem jeito, com as mãos nos bolsos, olhando pra mim como quem não sabia se sorria ou se abaixava a cabeça de vergonha. Ana, ele respirou fundo. A gente precisa conversar. Meu peito apertou. A voz quase não saía, mas consegui responder. Conversar? Depois de 11 meses, Edgar? O que sobrou pra gente conversar? Ele abaixou os olhos, passou a mão na nuca, nervoso. Eu sei que talvez eu não tenha nem o direito de estar aqui, mas eu precisava te falar. Cruzei os braços, me segurando pra não desabar ali mesmo. Falar o quê, Edgar? Me diz. Mas qual dor você veio me causar? Hein? Falei com a voz trêmula, mas firme. Ele respirou fundo, olhou nos meus olhos e soltou. Ana, eu vou me casar. Por alguns segundos, tudo ficou mudo. O mundo parou. O tempo congelou. Senti minhas pernas fraquejarem. O chão parecia se abrir debaixo de mim. De novo. Levei a mão ao peito, como se tentando segurar o coração que parecia querer rasgar para fora. Mas se casar? Minha voz saiu baixa, trêmula, quase um sussurro. Então é por isso que você veio aqui? Para me dizer que vai se casar com ela? Ele abaixou a cabeça. Não teve coragem de me encarar. Sim. Eu achei que você precisava saber. Eu achei que seria melhor vindo de mim. Falou, com aquele tom de quem se faz de preocupado. Mas já não tem amor nenhum para te dar. O silêncio tomou conta. Por alguns segundos, só dava para ouvir o som do meu próprio coração, batendo descompassado, desesperado, partido. O silêncio entre nós era quase insuportável. O peso das palavras dele ainda ecoava dentro do meu peito. Eu vou me casar. Essa frase martelava na minha cabeça como se alguém batesse com força contra minha alma. De repente, ele levantou os olhos, segurou meu rosto com as duas mãos, me puxou para perto e disse, com aquela voz que eu conhecia tão bem, aquela voz que já foi meu abrigo, meu refúgio, meu mundo inteiro. Ana, eu não consegui te esquecer. A voz dele falhou, os olhos marejaram. Mesmo com tudo, mesmo tentando, mesmo prestes a me casar, eu ainda penso em você o tempo todo. Antes que eu pudesse reagir, ele me beijou. Um beijo que eu não sabia se era amor, se era saudade, se era covardia,
ou simplesmente egoísmo. Um beijo que rasgou meu peito, que trouxe de volta todas as memórias, o cheiro, o gosto, o toque, tudo aquilo que eu passei meses tentando enterrar. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram mais lágrimas de amor, nem de saudade. Eram lágrimas de dor, de raiva, de humilhação. Por que, meu Deus? Pensei. Por que ele tá fazendo isso comigo? Logo agora, justo agora, que eu tô me levantando, que eu tô me reconstruindo, ele vem, me destrói de novo? Por fora eu parecia imóvel, mas por dentro, era como se tivesse um furacão me arrancando por dentro. Por que, Edgar? Por que você tá me fazendo isso? Você disse que vai se casar, que escolheu outra, e agora vem aqui, dizer que não conseguiu me esquecer? Gritei dentro de mim, mas minhas palavras ficaram presas na garganta. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. O peito apertava, queimava, como se faltasse ar. E foi nesse exato momento, nesse misto de dor, humilhação, ódio, amor ferido, que algo acendeu dentro de mim. Uma ideia que veio como um sussurro da própria dor. Uma voz dentro da minha cabeça que dizia: chega, Ana, chega de ser a boazinha, chega de ser a que sofre, a que é deixada, a que é humilhada. Chega de ser destruída. Agora é a sua vez. Agora, quem vai jogar é você. Senti meu corpo inteiro mudar. A tristeza deu lugar a uma força que eu nem sabia que tinha. A dor se transformou em combustível. Levantei o rosto, respirei fundo. Engoli a vontade de gritar, de chorar. E com a voz mais calma, firme e até doce que eu consegui encontrar naquele momento, olhei nos olhos dele e falei: Edgar, volta aqui. Amanhã. Por favor, a gente precisa conversar. Com calma. Ele me olhou, meio surpreso, meio desconfiado. Mas, como quem ainda achava que tinha algum poder sobre mim, ele assentiu. Tá, amanhã a gente conversa, respondeu enquanto passava a mão na nuca, nervoso, antes de se virar e ir embora. Ele não fazia ideia que quem abriu aquela porta hoje não era mais a mesma mulher que ele deixou para trás. Assim que Edgar virou as costas e foi embora, meu corpo ainda tremia. Mas agora não era mais de dor, era de fúria, de sangue quente, de sede, sede de vingança. Me joguei no sofá, fechei os olhos, respirei fundo, e um pensamento começou a queimar dentro de mim como fogo em palha seca. Sabe, dizem que a vingança não leva a nada, que ela é amarga, que ela destrói quem sente. Mas, e quando é o outro que te destruiu primeiro? E quando alguém te mata em vida? Será que se vingar não é devolver na mesma moeda? Naquele momento percebi, não, a vingança não é feia, ela é justa, ela é necessária. E foi aí, exatamente aí, que a ideia surgiu como um estalo na minha mente. Gravar. Sim, gravar tudo. Cada palavra, cada toque, cada mentira, cada falsa declaração. Me levantei, respirei fundo e pensei: você vai pagar, Edgar. Com cada pedaço do seu orgulho, com cada pedacinho da sua falsa dignidade, você vai pagar. Preparei tudo. Peguei meu celular, ajeitei bem no canto do quarto, escondido, bem posicionado. Testei, gravei, conferi. Estava perfeito. E então, esperei. No dia seguinte, ele veio. E como veio? Bateu na porta, com aquele olhar disfarçado de arrependido. Mas eu já sabia. Eu enxergava além agora. Abri a porta, respirei fundo, coloquei aquele sorriso no rosto, aquele que ele conhecia tão bem, o sorriso da mulher que um dia ele amou e que agora estava ali, pronta para jogar com as armas dele. Oi, ele disse meio sem graça, passando a mão na nuca. Oi, respondi, fingindo que ainda era aquela boba apaixonada. Ele entrou, me puxou pela cintura e, sem dizer mais nada, me beijou. Um beijo quente, intenso, cheio de desejo, mas que para mim agora tinha gosto de veneno, de revanche. Fingindo estar entregue, passei a mão pelos cabelos dele, olhei nos olhos e disse baixinho no ouvido: senti tanto sua falta. Ele apertou meu corpo, me segurou forte e respondeu: meu Deus, eu não paro de pensar em você, Ana. Eu te amo. Eu nunca deixei de te amar. Nos beijamos, nos amamos,
como se nada tivesse acontecido. Como se os 11 meses de dor, de abandono, de humilhação, nunca tivessem existido. Só eu sabia que por trás de cada toque, de cada beijo, havia uma lâmina afiada pronta para cortar, na hora certa. Enquanto ele se perdia em mim, enquanto me dizia palavras que deveriam ser proibidas de sair da boca de um traidor, o celular gravava tudo. Eu não sei o que está acontecendo comigo, Ana. Eu tô prestes a me casar. Mas é só olhar para você que tudo parece errado. Ele dizia, ofegante, me apertando, me beijando como quem tenta apagar o próprio erro. E eu, fingindo, sorrindo, com aquele olhar doce que esconde um coração queimando. Não de amor, mas de vingança. Passamos a tarde inteira assim, como um casal, mas só eu sabia que aquele não era mais um encontro de amor. Era um encontro de justiça. Quando ele se vestiu, segurou meu rosto, me encheu de beijos e disse, olhando nos meus olhos, Eu vou voltar, Ana. Eu não consigo ficar longe de você. Eu te prometo. Eu volto. Eu preciso de você. Me abraçou forte, selou um último beijo demorado nos meus lábios e saiu, sem saber que o próprio veneno já estava correndo pelas veias dele. Assim que Edgar foi embora, fechei a porta, encostei nela, respirei fundo. E naquele instante, sabe aquele sorriso? Aquele sorriso que você dá, não de alegria, mas de alívio. De missão cumprida? Pois bem, eu sorri. Corri pro quarto, peguei o celular e apertei o play. O som começou a rodar. E meu Deus, que obra-prima! Ali estava tudo. Cada beijo, cada toque. Cada palavra suja. Cada mentira dita como se fosse amor. Ele dizendo que me amava, que não conseguia me esquecer, que mesmo prestes a se casar, o amor dele era meu, a prova, a sentença. O próprio veneno, engarrafado. Meus olhos brilhavam, não de tristeza, mas de uma mistura de alívio, vitória e justiça. E foi aí que a ideia veio perfeita, cruel e necessária. Me arrumei, me olhei no espelho. Sabe aquele olhar? Aquele que você vê e diz, ela não é mais a mesma. Pois é, a mulher destruída. Ficou para trás. Agora, quem estava ali era a mulher que aprendeu que quem brinca com o coração dos outros, mais cedo ou mais tarde, paga. Fui até uma loja. Escolhi a caixa mais linda vermelha com laço dourado perfeita. Elegante. Irônica, pedi os bombons mais finos, aqueles que derretem na boca, como a máscara de quem vive de mentira. Cheguei em casa, peguei um papel e escrevi. Querida, a vida tem um jeito bem interessante de nos mostrar quem realmente está ao nosso lado. Aproveite os bombons e a surpresa que vem junto. Com todo o meu carinho, Ana. Coloquei o bilhete e junto dele, um pendrive, com a gravação, a verdade nua, crua, gritando. Fechei a caixa, laço bem feito, perfeito. Selado com algo mais doce do que chocolate, justiça. No dia seguinte, entreguei. Disfarçada, com aquele sorriso de quem parece inofensiva, mas por dentro, eu tava rindo. Rindo como nunca. E sabe, se você me perguntar hoje, Ana, você se arrepende? Minha resposta é simples. Não, nem por um segundo. Se é certo, se é errado, não sei, talvez. Mas posso te dizer uma coisa, com toda a certeza do mundo. A vingança não traz o que você perdeu, mas ela tem um poder quase divino, de lavar a alma, de fazer você olhar no espelho e dizer, eu não sou mais vítima de ninguém, nunca mais. Porque às vezes a gente precisa cair para entender que se levantar é questão de honra. E sabe o que mais? Quando você entende isso, quando você aprende, nunca mais ninguém te derruba. Ah, já estava quase me esquecendo. Vocês querem saber se houve casamento? Não, não teve casamento. A vingança é um prato frio. Mas, sabe de uma coisa? Ela tem um sabor delicioso. Porque às vezes a vida ensina de um jeito amargo, que quem te joga no chão, um dia te vê de pé. E pior, te vê mais forte. E se tem uma coisa que essa história me ensinou, é que nunca subestime uma mulher ferida, que aprendeu a se amar.
depois de ser destruída.